Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Queria começar essa meditação contando para vocês a história de duas mulheres num contato que tiveram com São José Maria. Duas mulheres bem diferentes, em vários sentidos, inclusive opostas, mas que moravam lá em Madrid, na época, nos anos 20, 30, século passado. A primeira chamava-se Enriqueta, mas era conhecida na cidade como Enriqueta la Tonta, porque devia ter alguma deficiência mental, né? Então, pessoal, hoje em dia seria um pouco chamar, né? A Enriqueta la Tonta, acho que sei lá, né? Bullying odioso, né? Naquela época se referiam a ela dessa maneira, né? A tontinha, né? Enriqueta la Tonta, um pouco tinha alguma coisa, né? Mas São José Maria acompanhava ela e via nela um grande valor espiritual, uma menina muito devota, muito santa. Então acudiu a ela para que rezasse para uma oração sua. Em concreto, para que rezasse, para que fechasse um jornal, uma intenção meio diferente, né? Era um jornal chamado El Sol. Era um jornal que fazia um grande mal por difundir ideias e um sentimento, uma postura assim de muita raiva do clero, dos padres, da igreja. Ideias e sentimentos que circulavam fortemente naquela época que acabaram gerando, inclusive, a Guerra Civil Espanhola. Mas já antes, naqueles anos imediatamente anteriores à guerra, havia, assim, jogar pedra em padre na rua era uma coisa mais ou menos frequente, né? Eu até peguei, não levei nenhuma pedrada, mas 3 vezes me xingaram na rua, por exemplo, né? Na Espanha, o que no Brasil é um negócio que não existe, né? Mas lá até hoje ainda tem essa coisa assim, essa oposição, né? A direita se identifica com a igreja, a esquerda é anti-igreja, então se o cara é de esquerda, ele odeia os padres, mais ou menos essa é a equação, a tal ponto que estourou a guerra e mataram 1/3 dos padres. Se via um padre de batina, na hora era fuzilado, né? Então esse jornal estava fomentando um pouco aquele caldeirão que foi que logo depois explodiu na guerra. Então São José Maria viu o mal que esse jornal fazia, até porque era muito bom, tecnicamente, bonito, bem escrito. Então acudiu a Enriqueta, que rezou, e de fato, em poucos meses, o jornal, de forma inexplicável, faliu. Fechou o jornal. Pela oração, a gente pode pensar, né? Da Enriqueta. E a outra mulher da história era justamente uma das escritoras desse jornal. Era uma das mulheres colunista, articulista, que escrevia lá naquele jornal. Chamava-se Ernestina de Champursin. E não era nada tonta, pelo contrário, era muito capaz, muito inteligente. Foi uma das poucas mulheres da chamada geração de 27, que se considera hoje a era de prata da literatura espanhola. Tem o século de ouro e tem essa era de prata daí. E ela era uma das poucas mulheres que fez parte dela. Era de família aristocrática, diferente também da Enriqueta, que tinha uma origem mais simples. A Ernestina, o pai dela era barão, inclusive amigo do rei. Ela, de pequena, foi posta num colégio de freiras, da elite das meninas, da elite espanhola, madrilenha, onde a educação era mais assim, piano, francês, boas maneiras, formar um pouco uma esposa de uma família rica. Mas ela chocava um pouco pelas ânsias de estudo, ela tinha ânsias intelectuais maiores e aquilo era até mal visto, porque ela queria continuar os estudos. Não, você não tem que estudar, você tem que ser uma boa mãe de família, uma senhora chique, uma coisa assim, né? Tinha um espírito que muitas vezes chocava lá com as freiras, acabava se revoltando um pouco. Com o tempo foi vendo uma postura um pouco crítica da maneira como se vivia a religião, de forma um pouco formalista na sua família e ao seu redor.
E ela tinha umas ânsias de Deus, mas num sentido mais estético, assim. Ela dizia que Deus para mim é a beleza, e buscava, né, na poesia, na literatura. Isso fez com que ela se aproximasse da elite intelectual da época, que já então tinha um olhar mais simpático para as ideias marxistas e mais crítico ao cristianismo. Isso fez com que ela continuasse nesse caminho, se distanciando um pouco da sua família, e até que chegou no ápice quando justamente explodiu a guerra. E aí, então ela já era namorada do ministro do governo republicano e pelo contrário, seu pai era um barão e amigo do rei. Então eram dois lados completamente diferentes. O irmão que ela mais se dava bem se alistou no exército contrário, no exército nacionalista. Ela estava ajudando o exército republicano, que era esse o grupo onde tinha lá os socialistas, marxistas e anarquistas. Então a ruptura familiar se concretizou, se deu a guerra. Quando a guerra foi terminar e o lado dela estava perdendo, Franco estava prestes a conquistar Madrid, então ela foge, se exila já no México com seu marido, agora já está casada. Chega no México, é toda uma nova vida, agora ela tem que correr atrás de dinheiro, uma coisa que antes ela nunca tinha feito, deixa de lado a sua poesia para traduções, para ganhar a vida do jeito que dá, né? E agora, distante da família, passam os anos ali, e é um período difícil da sua vida, eles não têm filhos, seu marido está cada vez mais doente, não tem nenhum contato há anos com seus familiares na Espanha, está isolada lá. E ela então resolve fazer uma visita para um outro exilado em Washington, nos Estados Unidos, que é um cara chamado Juan Ramón Jiménez, que foi inclusive prêmio Nobel de Literatura, um desse pessoal dessa geração aí. Que inclusive ele dizia que a sua principal discípula era a Ernestina. Ele dizia que ela era a melhor discípula dele, era... Então eles tinham uma amizade, né? Uma admiração, era um grande escritor, um grande literato. E lá em Washington ela vê umas propagandas de um livro chamado A Montanha dos Sete Patamares, de Thomas Merton. É um monge trapista americano. É uma autobiografia, uma história assim, interessante, que foi um livro que teve muito impacto no século XX. Se fizesse uns top 5 livros católicos de impacto, eu acho que entraria o Thomas Merton com esse livro seu, né? Vendeu muito, e ela comprou, leu, e aquele livro fez com que ela voltasse à fé. Voltasse a Cristo, voltasse a rezar, voltasse à missa. Pouco tempo depois, já de volta no México, o Opus Dei começou no México. Foi lá, inclusive, a Beata Guadalupe, que conheceu a Ernestina, ficaram amigas, ela se encantou com a obra e pediu admissão no Opus Dei como supernumerária, inclusive. 5 anos depois disso, ela escreve a primeira carta dela para São José Maria, que acho que é interessante, achei legal de trazer aqui. Começa assim: Padre, embora já esteja na obra há mais de 5 anos, essa é a primeira vez que lhe escrevo. E esse silêncio, para muitos inexplicável, para mim lógico, tinha que ser quebrado agora. Parece implausível ficar calada justamente por ter muito a dizer, mas foi o meu caso. O filho pródigo deve ter sentido algo parecido com o que eu sinto, quando seu pai, estando ele ainda longe, viu, encheu-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, porque o Senhor me chamou 2 vezes, a primeira quando eu estava ainda longe, e veio procurar-me, pegar-me fisicamente pela mão, abrir-me os olhos, até que a minha primeira oração foi essa: Senhor, que eu veja. Uma oração que São José Maria gostava, né? Domine ut videam, a frase do cego Bartimeu. Ela também faz essa oração, né? Que eu veja. A segunda chegou até mim, Padre, através da sua voz, da voz dos seus, daqueles filhos e filhos seus que tem aqui no México. Graças a eles, quando tudo parecia acabar, a minha juventude, a minha ilusão de amor absoluto, de valores eternos, nasci milagrosamente de novo e comecei a viver agora verdadeiramente aquele sonho de amor de Deus da minha adolescência, que pensei que tinha perdido sem remédio por covardia, egoísmo ou falta de orientação. Escreve, né, com uma certa beleza, né, quando a vida dela já está meio vazia, e aquilo foi uma lufada de ar, de luz e uma vida nova, né? E ela escreve muito emocionada e de forma muito tocante. São José Maria responde, eles têm uma troca de cartas muito interessantes, se encontram 3 vezes. Uma vez ela vai para a Europa, visita Roma e encontra com ele lá. Outra vez ele vai para o México fazer uma romaria
para Nossa Senhora de Guadalupe, e eles se encontram lá. E a terceira, uma vez em Madrid. Ela já voltou para a Espanha no final da vida, e ele passa lá também, nos últimos anos da sua vida, e eles se encontram uma terceira vez. E ela morre lá, morre escrevendo, porque São José Maria, nas cartas, lhe anima a retomar a sua poesia, uma coisa que ela tinha deixado de lado, e agora retoma com toda uma nova inspiração, uma nova esperança. Né? Escreve coisas bonitas. Eu, em concreto, gosto de uma via sacra que ela compôs. Volta e meia eu uso. Tá? Vou fazer a via sacra hoje com o texto da Ernestina. Tem lá em espanhol. Quem sabe um dia alguma de vocês traduz para o português, porque é um texto bonito. Ou eu poderia traduzir também, já me veio à vontade. E é um texto singelo, de oração, assim, então eu uso de vez em quando e me ajuda, né? Me dá devoção. A via sacra da Ernestina. E essa história da Ernestina de Champursim, que começa com São José Maria pedindo para a Henriqueta La Tonta fechar o jornal dela e termina com São José Maria animando ela a voltar a escrever. Né? Terminou e voltou, agora com uma nova força, com uma nova esperança. Né? E por que eu quis começar a meditação contando essa história para vocês? Bem, achei que se encaixa com uma festa próxima agora de Cristo Rei, sem ser domingo agora, é o outro, essa festa de Cristo Rei, que nos remete isso, né? Jesus também, o bom pastor, alguém que quer nos guiar, que quer nos proteger, que quer nos conduzir, como a gente precisa, né? Tem alguém que me oriente para esses prados verdejantes, para as fontes de água viva. E Jesus quer nos conduzir para isso, né? Como a Ernestina ali não tinha, né, quem lhe conduzisse e depois acabou se achando, né? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Eu quero te guiar, eu quero te conduzir. Se você me permite, se você deixa que eu entre na tua vida, que eu te puxe, que eu te chame. A Ernestina não se sentia compreendida naquele ambiente em que ela cresceu. Tinha umas ânsias de Deus, de beleza, que chocavam com as expectativas, né, das pessoas que tinham delas. Mas o Senhor foi atrás daquela ovelha perdida e trouxe para si e a conduziu. Porque conhece essas ovelhas, porque entende o coração, as ânsias do coração, porque consegue ver a beleza que tem em cada alma e quer extrair essa beleza, quer levar aquela pessoa para a verdadeira felicidade, né? E quer fazer isso conosco, porque é o bom pastor, porque nos conhece. Esses dias, um jovem pai de família me comentava que estava com seu filho fazendo uma lista de exercícios de matemática. Um menino pequeno que não estava muito afim de fazer exercícios de matemática. E a coisa não estava andando. Né? E o filho estava lá, né, naquela coisa, né? Vamos lá, filho, faz aí. E aí ele pôs um castigo, e aí o filho, né, um castigo maior. Daqui a pouco estava chegando no máximo dos castigos que ele podia jogar no filho e não parecia dar resultado aquilo. Falei, isso aqui não está dando certo, né? E ele lembrou que está ali num livro de aprendizagem, de desenvolvimento do cérebro infantil. E aí ele resolveu mudar a estratégia, falou, filho, levanta. O filho já ficou meio alerta, né? Vai dar uma bronca agora, vai de castigo, o que vai acontecer, né? Vai e volta, toca lá na parede, vai correndo e volta 3 vezes. Aí o filho, sério? Vai, rápido, agora. Aí foi o menino, aí voltou, tá esbaforido, excitado. Tá, agora é o desafio, você vai ter que ir lá correr, tocar e voltar, não pode ser, tem que ser naquela parede, alguma regra lá, coloca, tem que dar uma voltinha e tal, dar uma cambalhota. E aí você volta aqui e vai fazer essa conta de matemática. Aí ele fez ali a conta, tá? Eu vou cronometrar, hein? Preparar, apontar. E aí foi, o filho voltou, resolveu o negócio, né? Pronto. Aí marcou, viu? Agora, vamos ver agora com esse outro aqui mais difícil. Então mudou, né, a estratégia e foi sucesso total, né? Como dá pra gente imaginar, né? E achei interessante, né? Esse é o bom pastor, esse é o bom pai, né? Que olha, entende, que vê bem, o que eu posso fazer para de fato ajudar essa pessoa, né? O que está acontecendo na alma dela, na cabeça dela? Deus é assim conosco, né? Deus não nos julga de fora, sem entender, não é um pai severo que não entende, não. Às vezes a gente pode tender a enxergar Deus dessa maneira, assim, né? Como aquele que castiga, porque queria que eu fizesse uma coisa que eu mesmo não quero, e então aquilo é um problema, né? Porque Deus tem uma vontade que não coincide com a minha.
e a gente pode, não sei, nos distanciar dele por esse medo, por essa visão. E talvez até o mundo digital tenha até piorado a situação, tenha aumentado em nós o medo a sermos julgados. Esse sentimento de que as pessoas vão me julgar e que eu talvez não seja bom o suficiente. Bonito, inteligente, feliz, né? Eu tenho que estar sempre sorrindo nas fotos porque, não sei, né? Talvez a minha vida não seja essa vida tão plena como das pessoas ao meu redor, então isso é ruim, né? E é algo que pode travar facilmente a vida de alguma pessoa. O medo a ser julgados. Terminei hoje mais um livro sobre falar em público. Tinha umas tiradas interessantes. Ele dizia uma hora que o cérebro humano é um órgão impressionante, começa a funcionar com poucas semanas de vida. Na barriga da nossa mãe ainda, o cérebro já ativa e começa lá, e nunca para de funcionar, até quando está diante de um público e tem que dar um discurso. Aí ele para. O que eu tenho que falar mesmo? Aí a pessoa trava, né? E outra que achei legal, que é, nas pesquisas, coisas que te dão medo. Então, em geral, as pessoas colocam mais que tem medo de falar em público do que de morrer. Então, a conclusão é que você está num velório, a maioria das pessoas preferia ser o defunto no caixão do que ser o encarregado de fazer o discurso de homenagem, né? Porque a gente tem mais medo, né, de uma coisa do que da outra, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, o fato é que o medo a ser julgados é uma coisa presente na nossa vida, né? E pode ser uma trava poderosa, inclusive na nossa relação com Deus, que Deus vai estar me olhando, vai me julgar, não está satisfeito comigo. Daí a importância muito fundamental, né, de saber ser sempre muito amados, muito compreendidos, muito aceitos por nosso Pai Deus. A tarefa cristã, o caminho cristão consiste até mais nisso, no sabermos amados por Deus, do que em algo que eu vou fazer como demonstração do meu amor por Ele. Não sou eu que digo, a Santa Teresinha, o mérito não consiste nem em fazer, nem em dar muito, mas em receber, em amar muito. Interessante, né? O mérito que eu fiz várias penitências, eu rezei vários rosários, 1000 Ave-Marias, 7 dias de jejum, fiz... Cara, tudo bem, não é que seja ruim essas coisas, né? Mas o caminho cristão não é acumular, assim, medalhas que eu faço isso e aquilo. É mais disso, Santa Teresinha, é mais um receber do que um dar. O amor que vem de receber, de saber, de aceitar, confiar, né? A fé é isso, é confiar no amor de Deus por mim. É mais isso. Como é importante isso daí, né? Não julgados, não, mas amados, né? Porque essa é a verdade, é assim que Jesus se apresenta para nós, como Deus Pai se apresenta para nós, né? Agora, é verdade que é preciso ter um certo contraponto a essa ideia, para a gente não cair numa coisa, num cristianismo aguado, né? Uma coisa assim, então beleza, então relaxa, não precisa se preocupar com mais nada, comamos e bebamos, né? Que amanhã morreremos, fica tranquilo. Não é isso também, né? Não é uma graça fácil, barata, não é uma coisa assim. A conversão da Ernestina não me veio barata, né? Não foi uma coisa fácil. Não acho razoável pensar que ela sempre foi a mais nobre das pessoas, mas deu azar de estar cercada por hipócritas e pessoas egoístas e por isso acabou se afastando da fé. Enfim, certamente ela teve os seus erros, né? Como todos nós temos. Certamente ela podia ter tomado caminhos diferentes do que ela tomou, né? Ela teve os seus erros e também teve a sua penitência, né? Por isso foi necessário também, quem sabe, né? Aquele período no qual ela talvez tenha pisado um pouco no próprio eu, no próprio orgulho, na maneira como ela julgava os outros e se achava superior, porque eu sim sou autêntica, sei lá, né? Que raciocínios ela teria, e ela teve que de alguma maneira superar aquelas coisas, né? A misericórdia de Deus não é a de um pai bonachão e fraco, que sempre, por muito bonzinho que seja, nunca vai ser um bom educador, um bom guia, um bom pastor, um bom rei, se é uma pessoa fraca, né? Deus é um pai que quer o nosso bem de verdade. Cristo é o bom pastor que não hesita em chamar a ovelha que está no caminho furado, que vai se atirar no precipício, não vai por aí, vem para cá, né? Que não aplaude qualquer bobagem que a gente faz, né? Sabe corrigir, sabe dizer isso está errado, né? E que é fundamental. Uma historinha aqui. Achei interessante do Gustavo Corsão,
intelectual católico do começo do século passado. Chamaram ele lá uma vez para uma festa, um aniversário da Reforma Protestante. Sei lá, poderia ser 400 anos, não sei, né? Da Reforma Protestante, né? Não faz muito a gente ver o 500 anos, né? Naquela época deve ser então 400. E aí tem uma festa, uma celebração, que os luteranos organizaram, aí chamaram lá o bispo do Rio de Janeiro, chamaram lá os padres, chamaram o Gustavo Corsão, e ele disse que não ia. Aí até veio lá algum padre falar com ele: ô Gustavo, vamos lá, né, cara? São cristãos que nem a gente, né? A festa deles ali. Não faça que nem o irmão mais velho da parábola do jovem rico, que na sua atitude orgulhosa e arrogante ficou de fora da festa, né? Vem pra festa também. E o Gustavo, ele falou: é verdade, eu não quero ser que nem o irmão mais velho. Só que tem uma diferença, né, cara? Assim, lá na parábola, eles estavam celebrando o retorno do filho pródigo. O jovem rico não, do filho pródigo. Vocês estão celebrando a ida do filho pródigo. Acho que é um pouco diferente, né? Você festejar o retorno do filho pródigo, beleza, mas a ida, né? Não sei se tem muito sentido, né? Então, por isso... E achei interessante, né? Tipo, tem que aplaudir a pessoa, a minha amiga, então tudo que ela faz tá perfeito. Não, a verdadeira amizade não é isso, né? Ou ainda mais, sei lá, se é meu filho, se é minha filha, aí sim que eu vou pôr o limite, tá errado, ó, vou dar castigo, porque eu quero o bem dele, né? Por isso eu sei exigir, exigência e compreensão. O Senhor falava comigo, que achei interessante, ele dizia, né, padre, tem que ter um terceiro mandamento naquilo que fala Jesus, amar Deus e amar o próximo, mas você precisa de um terceiro, que é harmonizar as duas coisas. Achei interessante, porque ele explicou assim, porque amar Deus é amar aquilo que é perfeito. Amar o próximo é amar o que é imperfeito. E você precisa equilibrar essas duas coisas. Se você ama só o que é perfeito, você não é misericordioso, né? Porque você é imperfeito. Sai pra lá, seu Zé Mané, safado, né? Você é um pecador desgraçado, né? Não apareça na minha frente. Então, é que eu quero o que é perfeito. Não funciona, né? Agora, eu amo o que é imperfeito. Ótimo, mas de uma maneira eu tenho que amar querendo que seja perfeito, né? Eu quero extrair, quero aproximar de Deus, eu quero que você seja melhor, né? Então, exigência e compreensão, as duas coisas, não caindo nos extremos. Marcou esse livro de um americano chamado David Morrison, um livro chamado Beyond Gay, mais além do gay, da homossexualidade, que ele narra a história dele, ser ativista homossexual e depois dessa vida que ele leva, ele chega num estado de depressão, sem saber muito para onde ir, o que fazer. E ele dizia, eu buscava, até via no cristianismo, e não encontrava ali um caminho para mim, porque, por um lado, tinha os pastores da extrema esquerda, que me diziam, olha, aceita como você é, a vida é isso aí, você tem que ser feliz com a tua vida que você leva. E como que se dissesse para o filho pródigo, lá com os porcos, né? Fica aí com os porcos, é legal, os porcos são bacanas. E eu via que aquilo não estava me fazendo bem, naquela vida tinha algo errado ali, né? Então não tinha uma resposta dos pastores da extrema esquerda, mas os pastores da extrema direita, eles estavam lá com seus cartazes dizendo God hate gays, né? Deus odeia os gays e se você é gay, então você já era, você é um cara que não tem salvação, né? Então para esses caras aqui eu também não vou me aproximar, porque... Ele dizia, se uns falavam para o filho pródigo, fica aí que é legal com os poucos, os outros estouraram as pontes de retorno do filho, você não pode voltar, você já está condenado. Então, de um lado faltava exigência, do outro compreensão, né? De um lado excessivo amor ao imperfeito, do outro esse amor ao perfeito, sem que houvesse esse equilíbrio, que é tão importante sempre, né? Também falando esses dias com uma irmã, uma freira, irmã salesiana dos Sagrados Corações, ela dizia que na sua formação, ela pensou, acho que eu não vou trabalhar com criança, com educação de criança. Por quê? Porque o nosso pai fundador, São Filippo Smaldone, dizia que na educação você tem que compaginar doçura e firmeza. E ela dizia, não, para mim sobra doçura, mas falta firmeza. E de fato, né, ela tem os aluninhos lá dela, hoje ela trabalha com crianças e acho que é uma boa educadora e tudo, mas a luta é para também saber ser firme, né? Não só ser doce, mas também, sei lá, pôr de castigo, ou não tá errado, né? Essas duas coisas é necessário, né? Edith Stein
Dizia, não aceitem como verdade nada que seja privado de amor, e não aceitem como amor nada que seja privado de verdade. Uma coisa sem outra se torna uma mentira destruidora. A verdade, o que é certo e tal, mas o amor também, né? Nem uma verdade fria sem amor, nem um amor sem verdade, que abre, não, pelo amor, por carinho, eu deixo mão, abro mão da verdade. Não, eu preciso as duas coisas sempre, né? Não dá para escolher uma e jogar fora a outra. E onde é que a gente encontra, então, essa perfeita união entre amor e verdade, entre justiça e misericórdia? Em quem, senão naquele que levou mais a sério os nossos pecados e ao mesmo tempo não nos condenou por ele? Em quem, senão naquele que, movido de misericórdia, estendeu a sua mão para tocar a nossa lepra, ao mesmo tempo que dizia, fica limpo? Em quem, senão aquele que nos salvou de sermos justamente apedrejados pelos nossos pecados, ao mesmo tempo que nos dizia, vai e não peques mais? Em quem? Senão em Cristo, o bom pastor? Bonito pensar, né, observar como nas catacumbas romanas, as imagens mais antigas de Cristo, a maioria delas são de Cristo, o bom pastor, né, o pastor com as ovelhas. Naquela época, desenhar Cristo na cruz era algo muito chocante e de mau gosto, né? Não se representava Cristo na cruz. Hoje a gente está acostumado, mas naquela época não. As pessoas viam pessoas crucificadas, então era uma coisa muito violenta, né? Então, Cristo é o bom pastor. E talvez pensar nos lapsi. Os lapsi eram aqueles cristãos que, no meio daquelas muitas perseguições, sempre tinha um grupo que acabava, que fraquejava e que renegava a fé. E para sobreviver, sei lá, para salvar a sua pele. E desses, alguns se arrependiam. E depois voltavam na igreja dizendo, olha, me arrependi, eu neguei lá na hora porque fui fraco, mas sei, né, Cristo é a minha vida. E os cristãos, em geral, eram bastante duros com os lapsi. Alguns diziam, não, você não tem mais jeito, vai embora daqui, né? Outros diziam, não, tem que batizar outra vez, porque perdeu a graça. Outros que, não, vai passar o resto da tua vida fazendo penitência. Eram, em geral, respostas duras, assim, porque eles enfrentaram, né? E vários morreram. E é interessante pensar, né? Talvez para esses lapses seria especialmente consolador essa imagem de ver lá Jesus, que é o pastor que foi atrás da ovelha perdida. Não abandonou, se vira aí, quem mandou. Não, ele vai atrás, né? Põe no ombro, traz de volta. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo é assim conosco, faz isso conosco. Bonita uma história também de um castelo lá na Inglaterra, um jantar chique lá, dado pelo nobre, convidou várias pessoas importantes ali da região e contratou um ator para no final recitar textos bonitos, poéticos, Shakespeare. O ator recitou com grande arte, aplaudido, aclamado, e no final abriu, os senhores querem algum texto que eu recite? E estava lá o vigário anglicano, lá o pastor, lá da paróquia anglicana ali, e falou, o senhor conhece o Salmo 22, 23? O senhor é meu pastor, nada me faltará. Conheço. Poderia recitar para a gente? Com uma condição, vigário, que depois de eu recitar, o senhor também recite. O vigário ficou meio assim, meio incômodo, né? Eu não sou ator nem nada, né? Mas ficava esquisito também dizer que não, né? Porque não vou recitar um salmo aqui, pô, é uma oportunidade, né, de recitar um salmo. Então ele topou. Então o ator recitou lá o salmo magistralmente, emoções e tudo, e aplaudindo, o pessoal, nossa, que bonito. E aí chegou a vez então do vigário lá, que recitou do jeito que pôde ali, e terminou um silêncio. E o ator, então, visivelmente emocionado, comentou, os senhores certamente advertiram a diferença. Eu conhecia o Salmo, mas este homem conhece o pastor. Assim, esse homem é diferente, né? Porque ele vive isso, porque ele... Conhecer o pastor, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele, né, que te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Fala Nosso Senhor para a samaritana, se você entendesse, né, quem você tem diante de ti, se você enxergasse o meu coração, o amor que eu sinto por ti, se enxergasse o meu desejo de te fazer feliz, de limpar a tua alma, de te encher de luz e de vida, se você conhecesse o dom de Deus. Né? Ela acabou conhecendo, ela acabou acreditando, né? E por isso
imagino que está no céu hoje, né? A santa, né? Que a gente não sabe o nome dela, mas é uma bem-aventurada, né? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram prometidas da parte de Deus. Bem-aventurada aquela que confiou no amor do Senhor. Mais do que a samaritana, antes dela, Nossa Senhora confiou mais do que ninguém nesse amor e se deixou envolver por Ele. Então, peçamos a ela que nos ajude também a deixar-nos conduzir cada dia mais com maior docilidade por esses chamados do bom pastor, por esses chamados de Cristo Rei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.